Olá, amigas e amigos. É um prazer voltar a falar novamente com vocês sobre arte. Meu nome é Esther Paulo, sou artista plástico. Se vocês puderem nos acompanhar até o final desse vídeo, eu agradeço. Se puder, dê o seu like, deixe seus comentários e inscreva-se no canal. No vídeo anterior, eu comecei a falar um pouco sobre a minha trajetória na arte que eu pratico, que é a pintura. E quero começar aqui com uma frase de um pensador e filósofo, Confúcio. Uma frase muito célebre dele diz o seguinte: uma imagem vale mais que 1000 palavras. E essa confirmação se dá quando nós observamos, através da nossa história, as pinturas e os desenhos rupestres deixados pelos nossos antepassados, que através dos mesmos nos trouxeram conhecimentos de como eles viviam, né? O seu sistema de vida, suas famílias, suas caças, pescas, seus instrumentos de trabalho. E isso tudo se deu antes da palavra escrita. Então, quero continuar aqui falando sobre a minha trajetória. Eu já te falei aqui das minhas andanças no Rio de Janeiro, ainda jovem. Falei isso no vídeo anterior. E que eu, quando morando no subúrbio, quando ia ao centro do Rio, sempre aficionado pelas artes, sempre ia visitar museu, galeria de arte, passava por aquelas ruas ali, aqueles prédios, aquela arquitetura belíssima, os monumentos, isso sempre me encantou muito, não é? E aí, uma coisa nisso me inquietava. Eu sabia onde ficavam o museu, né? As galerias de arte, os monumentos, mas eu não conhecia o seu conteúdo. Aquelas obras de arte no museu, como é que elas foram realizadas? Quais os artistas daquelas obras, onde viveram, né? As arquiteturas, aqueles prédios belíssimos, que eu passava na frente e não sabia, esse prédio é o quê? Né? Foram construídos com que finalidade? Os monumentos, que importância essas coisas tinham e têm para o nosso país. Então, me volta novamente aquelas frases que eu gosto muito. O importante, o mais importante não é apenas saber, mas principalmente conhecer. Então, para materializar uma obra de arte, aqui eu falo da pintura, que é a obra, o trabalho que eu pratico, é necessário conhecimento. E aí o conhecimento nos informa que existem duas coisas importantes na natureza que são imprescindíveis para que nós possamos realizar uma obra de arte. No caso, a pintura. Me refiro então à pintura. E são a luz e a cor. A cor, importantíssima, e segundo o espectro das cores, a cor branca reúne a mistura de todas as cores. Veja que coisa importante nós temos esse conhecimento para a realização do nosso trabalho de arte. Mas é só a luz e a cor que são importantes
na pintura? Não. Essas duas são as mais importantes. Sem elas nós não conseguiríamos realizar uma superfície plana, as perspectivas, os altos e baixos. Isso tudo depende exatamente desses dois valores. Mas todas as outras coisas que nós utilizamos para pintar um quadro, todas elas têm sua origem na natureza. Outro aspecto também importante para a realização de uma obra de arte. Nós precisamos de vários conhecimentos para a realização. Por isso que nós entendemos a importância deles para que nós possamos valorizar a obra de arte. Por exemplo, o artista, ao compor uma determinada paisagem, ele precisa de algum tempo ali para ele sintonizar a atmosfera daquele ambiente. Nós sabemos que, por exemplo, a atmosfera de um local de marinha é diferente da atmosfera de um campo, de uma selva. Não é? Então, para se realizar esse trabalho, nós precisamos também desse conhecimento. Não é? Conhecer exatamente, assimilar essa atmosfera. Uma coisa também muito importante na pintura, isso eu adquiri com a minha experiência, né, sozinho, não aprendi em escola, sou autodidata, é a observação. Quanto mais observação nós tivermos na composição do nosso trabalho, nós iremos realizar uma obra realmente boa. Então, eu já comentei a vocês que eu nasci em Pernambuco. A família migrou para o Rio de Janeiro. Né? Lá ainda fui pequeno e ali cresci, naquele estado belíssimo. Mas eu também morei em outros lugares. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque nesses outros lugares eu também adquiri conhecimento da cultura de cada lugar onde eu morei. Né? E ali eu, que sou muito ligado com as coisas da natureza, com as coisas simples, eu adquiri um conhecimento sobre uma cultura que eu gosto muito, que é o folclore brasileiro. Já comentei aqui. Então, tenho eu 2 projetos que estão exatamente em fase de captação de recursos, que são o projeto Folclore Brasileiro, Cores e Movimento, e o projeto Brasil e Portugal, que retrata exatamente os monumentos, tanto do Brasil como de Portugal, e também une ali, além da plástica, da plasticidade dos trabalhos, né? Também o aspecto do conteúdo, da leitura das coisas escritas para enriquecer cada vez mais nosso conhecimento. Né? Eu aprendi com essa vivência na arte que toda arte ela tem que ter um conteúdo. E a pintura não é diferente. Né? Por isso que eu tenho essa coisa no meu trabalho de que ele sempre seja portador de conteúdo, que ele possa nos trazer informações, conhecimentos. Né? Eu lembro que, algum tempo atrás, eu visitando a galeria de arte, e até museu mesmo, eu me deparei com algumas obras de arte que me deixava surpreso quando eu vi ali embaixo, escrito, sem título.
Caramba, não é possível. O artista, ele não sabe então o que ele pintou? Que obra sem título. Né? Então isso me inquietava bastante. E eu passei então a observar isso. A arte ela tem que ter conteúdo, ter informações. E eu tenho essa preocupação nos meus trabalhos. Né? Então meus trabalhos não tem só apenas a beleza plástica. Né? Ele tem exatamente conteúdo, seja de informações, seja de emoção, porque são essas coisas que são importantes no nosso trabalho de arte. Eu lembro que alguns anos atrás eu pintei no Rio de Janeiro a estação de Marechal Hermes. Quem é do Rio conhece. E esse trabalho, alguns anos depois, estava em exposição aqui em Brasília. E algumas pessoas que passavam e reconheciam, olha, a estação de Marechal Hermes e tal, comentavam, eu morei, já conheço, passei por lá. E um jovem, também conhecendo, falou, poxa, Marechal Hermes. Parou, contemplou, falou, poxa, eu lembro muito, esse trabalho me lembra muito o meu amor. Então, veja a importância da obra de arte também na emoção que ela conduz, que ela passa para as pessoas. Ele se emocionou diante daquele trabalho, né, que ele reconheceu, que ele conhecia ali, naquele quadro, mas se emocionou e lembrou do seu avô, que naturalmente passava ali com ele também. Então, meus amigos, nesse vídeo, eu quero agradecer por vocês terem nos acompanhado até aqui. Vou continuar ainda falando, claro, sobre a arte, que é algo que eu gosto muito. Mas quero agradecer a vocês mais uma vez por esse momento, da gente conversar um pouco sobre a arte. Muito obrigado por tudo e fiquem com Deus.